Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre equações do segundo grau, hoje com a aula número 4, fórmula de Bhaskara. Bom pessoal, o método conhecido como método de Bhaskara, ou então fórmula de Bhaskara, aponta que as raízes de uma equação do segundo grau, dadas aqui por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, é dada pela seguinte relação. A primeira parte é o que a gente chama aqui do cálculo do discriminante, que é o que vocês estavam fazendo até a videoaula anterior. E aí agora, nessa videoaula, a gente vai ver também a continuação, que é a segunda parte. A segunda parte é a fórmula de Bhaskara que indica as respostas, ou seja, que indica as raízes da equação do segundo grau. Bom, pessoal, então vamos aos exemplos. Só para deixar claro que vai ter ainda mais uma continuação, tá? Ou melhor, mais algumas videoaulas, a respeito aí de fórmula de Bhaskara. Então, agora é só o início para você compreender, então, as questões mais simples, as mais básicas, E aí a gente vai aumentando por nível de dificuldade, tá? Bom, então no exemplo 1, determine a solução das equações abaixo. Primeiro passo, pessoal, a gente encontrar, ou melhor, determinar os coeficientes, Então, vamos lá, o coeficiente A é aquele número que está com x ao quadrado. Quem está com x ao quadrado aqui é o número 1, tá? Aqui, quando não aparece, a gente sabe que é 1, que fica ali de maneira omitida, de maneira omissa, O coeficiente B é aquele que está com x, que nesse caso é o menos 1. E o coeficiente C é o termo independente, que é aquele que não possui incógnita, que é o menos 12. Feito isso, a gente vai aplicar a primeira parte da fórmula de Bhaskara, que a gente viu já isso na aula anterior. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. No lugar do b vai o menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 12, então a gente coloca entre parênteses. Bom, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes menos 12 fica mais 48, devido à regra de sinal. Portanto, o delta é igual a 49, ok? Bom, agora nós vamos, pessoal, para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. Ok? Então, comecei aqui, copiei a fórmula, agora nós vamos começar a substituir. A incógnita é o x, então aqui inicia com o x, x igual, e aí pessoal, a fórmula é menos b, esse menos aqui é da fórmula, a gente vai ter que repetir ele aqui. Agora eu vou olhar o coeficiente b, que é menos 1, também é negativo, então eu coloco entre parênteses, correto? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta deu 49, então fica a raiz quadrada de 49, tudo isso dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Ok? Vou continuar aqui. Então, aqui vai ficar x igual a... Gente, aqui vai ter que fazer o oposto, Menos 1, o oposto de menos 1 é mais 1, então 1 fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, pessoal, que é 7. Ok? Então, ali já vai o resultado da raiz quadrada. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o que eu quero que você observe agora é que nós temos aqui uma adição e uma subtração, e eu não posso fazer as duas operações ao mesmo tempo. Eu tenho que dividir isso, Então, eu vou dividir isso, pessoal, no que eu vou chamar de x mais e no que eu vou chamar de x menos. Você pode dividir em x1 e x2, x', x2', xa, xb, enfim. O que importa é que haja essa separação para o cálculo da adição e para o cálculo da subtração. Então, eu vou chamar de x mais porque daí já indica que eu vou fazer a adição primeiro. Ou seja, 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7 é 8, que dividido por 2 é 4. E agora no x menos eu vou fazer a adição. Ou seja, 1 menos 7 dividido por 2. 1 menos 7 é menos 6, que dividido por 2 é menos 3. Ou seja, eu acabei de encontrar as raízes da equação, as duas respostas, que é o menos 3 e o 4. Então, a gente vai escrever assim, ó, conjunto solução é o menos 3 e o 4.
E como a gente já sabe, porque a gente já viu isso na videoaula anteriormente, o delta, pessoal, ele deu maior que zero, né? 49 é maior que zero. E quando o delta é maior que zero, significa que a gente tem duas raízes reais e diferentes, né? Então, é exatamente o que aconteceu aqui, ó, o menos 3 e o 4. Né? São duas soluções diferentes, beleza? Duas raízes diferentes. Bom, na letra B, pessoal, então vamos começar determinando os coeficientes, né? Vou fazer um pouco mais para cá dessa vez. O A é aquele número que está com x ao quadrado, portanto é o 4, ok? O coeficiente B é aquele que está com o x, que nesse caso é o menos 4, e o C é o termo independente, que nesse caso é 1. Então, nós vamos aqui já calcular a primeira parte da fórmula, que é o cálculo do discriminante. Bom, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 1. Bom, pessoal, menos 4 ao quadrado é 16, né? Menos 4 vezes 4 vezes 1 é menos 16. Portanto, o delta é 0. O que significa isso, pessoal? Quando o delta é 0, a gente já viu na videoaula anterior, significa que nós teremos uma raiz real comum, né? Ou seja, lá no final, o resultado do x mais e do x menos, ou x1 e x2, enfim, vai ser o mesmo valor, tá? Vai ser o mesmo número. Nós já vamos continuar aqui a segunda parte. Copiando a fórmula, tá? Vocês têm que ter muito cuidado, pessoal, aqui, ó, é por causa desse sinal aqui na frente do b, ele é da fórmula, tá? Então, x igual, o menos da fórmula eu repito, e o b é menos 4, então coloco entre parênteses. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, aqui embaixo, ó, aqui eu vou ter que fazer o oposto de menos 4, que vai ficar 4 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 0, pessoal, é 0, né? Dividido por 2 vezes 4, que é 8. Ó. Então, quando chega aqui, a gente divide em x mais e x menos. Vamos lá, no x mais, eu vou fazer 4 mais 0 dividido por 8. Então, 4 mais 0 é 4. 4 dividido por 8 não vai dar um resultado exato aqui, né, na divisão. Então, a gente vai simplificar por 4 aqui. Ó. 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Portanto, o resultado é 1 meio. Agora, no x menos, 4 menos 0 dividido por 8. Então, 4 menos 0 é 4, que dividido por 8 fica a mesma situação que lá em cima. Né? Então, a gente simplifica por 4, que chega no 1 meio. Então, não haveria necessidade de eu fazer o x mais e o x menos. Tá? Nesse caso, você pode fazer apenas o x mais, tá? Com a condição de que, quando o delta dar 0, é claro. Né? Por quê? Porque você pode ver que o resultado foi igual. Eu fiz para estar mostrando para vocês. Ó. Aqui no início já, quando a gente calculou o delta, eu falei para vocês que ia dar uma raiz. Né? E de fato é só uma raiz. O resultado é o mesmo. Portanto, o conjunto solução é 1 meio. Ok? A gente obviamente não vai repetir duas vezes porque é um elemento só. Bom, na letra C então, pessoal, né? A equação já está na forma geral, enfim, tudo certo. Então, nós vamos organizar, determinar os coeficientes. O A é aquele que está com x ao quadrado, ou seja, 1. O B é aquele que está com o x, que é o menos 4. E o C é o termo independente, aquele que está sozinho, que é o 5. Vamos copiar a primeira parte da fórmula aqui. Então, o B é menos 4, né? Fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 5. Bom, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 5 fica menos 20. E 16 menos 20, pessoal, fica menos 4. E aí? O que acontece agora? O delta deu um valor negativo, e você aprendeu anteriormente que quando o delta é menor do que zero, ou seja, quando dá um valor negativo, significa que a equação não possui solução ou não possui raiz. Tá? Pelo menos aqui no conjunto dos números reais ela não vai possuir raiz. Bom, por quê, pessoal? Porque se eu continuar a segunda parte aqui da fórmula, né, de Bhaskara,
Na hora que eu for substituir o delta por menos 4, não existe raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos números reais, né? Então significa que é impossível continuar o cálculo. Então, cada vez que o delta for negativo, tá? Não adianta continuar aqui a segunda parte da fórmula, porque vai ser impossível. Tá? Então, com isso a gente conclui que o conjunto solução ele é conjunto vazio, tá? Que a gente representa dessa forma, ou a gente pode representar o conjunto vazio também assim, ó, com uma bolinha ali cortadinha ao meio. Beleza, pessoal? Então, isso só acontece cada vez que o delta for negativo, for menor que zero. Ok? Não pode querer fazer isso em outras situações, né? Essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tirar alguma dúvida, pode fazê-lo que passará por uma análise e então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.